nossos passos ao longo da estrada, talvez. São aventuras, histórias, derrotas, vitórias, lembrança agora não é claridade, mas sinto bem de te ver mais uma vez. Amigo, faz muito tempo que te conheço. Sei quantos passos uma longa estrada, talvez. São aventuras, histórias, derrotas, vitórias, lembrança agora não é claridade, mas sinto bem de te ver mais uma vez. E hoje me sinto feliz na certeza de amar, cair, levantar, aprender, um laço eterno de luz. Amigo, és força e vida, é amor que conduz. Cantando estrelas, crescendo com força e fé, vivendo a lição de mãos dadas de bem coberto, pra sermos um, pra sermos Deus.
chegar. Ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar.
seminário sobre o desenvolvimento humano à luz do Espiritismo. Nós estamos com uma parceria centenária com a Federação Espírita do Estado da Bahia, o GEPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, instituição centenária, que no dia 20 de maio completou as suas 10 décadas, com um momento bastante significativo na nossa sede. E hoje, dando sequência às comemorações, nós teremos este seminário maravilhoso. Estamos realizando diversas atividades conjuntas com o órgão federativo e para isso contamos principalmente hoje com a possibilidade de realizar este evento. Para darmos início aos trabalhos de hoje, nós faremos uma prece, que na verdade será uma música cantada por nossa irmã Cida Martinez. E neste momento receberemos luzes, todo o ambiente será inundado por luz divina, enviado pelos benfeitores que nos assistem, amorosos, operosos, que esperam de nós neste momento a receptividade mental, a receptividade do coração, para que essas luzes realmente possam fazer valer bênçãos para todos nós. Bom dia a todos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Quero ver vocês nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, quanta Continuando a nossa programação festiva de hoje, doutrinária, mas festiva, vamos chamar para compor a mesa nosso amigo, irmão André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia.
nossa irmã, amiga, companheira, fiel, Maria Esther Marinho, presidente do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Nossa não menos fiel amiga e companheira Raquinda Gesteira, representando a diretoria de doutrina do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. E agora nós vamos ouvir uma breve palavra de nosso irmão André Luiz Peixinho. Queridos companheiros, ideal, nós todos estamos em festa porque 100 anos representam tempos difíceis, tempos de luta, tempos de trabalho, tempos de construção. E esta parceria, que agora está mais institucionalizada, graças ao empenho da nossa diretora de integração federativa, Edinólia Peixinho, com os companheiros do GEPEC, representa mais um passo significativo aquele trabalho que começou por João Martí e José Pititinga, esses encontros, e que agora se refere, se multiplicam nesse momento histórico do movimento espírita da Bahia. Nós queremos dizer que é uma grata satisfação ter todos de vários locais, de vários centros, nesta comemoração na casa sede do movimento espírita federativo, e que se sintam à vontade, porque a casa é de todos nós, a casa não é de um centro, não é de um grupo, é a casa onde deve estar referenciado todo o esforço de congregação para que esta união institucional reverbere na união dos espíritas e juntos possamos fazer aquele que é o nosso magno trabalho, que é a renovação social com base nos espíritos, na consciência espiritual, na consciência de imortalidade. Então todos estamos em festa, em comemoração, e esperamos que possamos aproveitar o máximo possível desse evento com a neogeração de palestrantes, né? Os menos de 40, porque depois dos 40 é outra época, né? E possamos então nos apropriar do desenvolvimento humano, do potencial possível na atual encarnação, e nos perguntarmos o quanto podemos transformar potencial em realidade, em vida, em experiência manifesta, a fim de que os ideais, os sonhos, as aspirações sejam vividos e transformados em hábitos naturais da nossa vida. Sob a égide e a inspiração de José Pititinga, então estamos aqui reunidos para esse momento, que é mais um evento dos 100 anos da Federativa, agora associado aos 100 anos do Grupo do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. E logo mais essa parceria vai continuar, porque todos poderemos estar em um dos grupos de trabalho, mas o pessoal que fica na região do centro da cidade poderá voltar ao Grêmio Espírita Perseverança e Caridade na nossa 17ª caravana, 17ª, o encontro macro distrital, e trabalharemos lá o tema da imortalidade. E logo mais, todos poderemos estar no 16º Congresso Espírita da Bahia, do dia 30 de outubro a 2 de novembro, comemorando 50 anos do primeiro congresso, que foi exatamente nessa mesma data, e que teremos a oportunidade de homenagear os remanescentes dessa época, que já não são muitos, não, os ativos palestrantes de então principalmente. E assim vamos caminhando para a unificação, para a ideia de que formamos uma família e podemos conviver mais plenamente, mais integradamente, e além das nossas diferenças temos os nossos consensos que portanto nos sustentam, nos animam, nos fazem de alguma sorte porta-vozes de um esforço de trazer o Evangelho de volta para a nossa realidade.
Bem-vindos a todos, usufruam da casa como ela está, pensem como aprimorá-la, como atuar nela, em suma, sintam-se recebidos como se estivessem no próprio lar. Gratos estamos ao nosso irmão André Luiz Peixinho pela oportunidade de vivenciarmos realmente essa parceria, estando aqui na Casa Mater do Espiritismo no estado da Bahia. Convidamos também para compor a mesa, dando sequência, os nossos irmãos palestrantes de hoje, que depois serão apresentados, Pedro Camilo e Flávio Santos. Nossa irmã presidente do Centro Espírita, Perseverança e Caridade, Maristé Marinho, fará nesse momento para nós uma breve digressão. Bom dia a todos e a todas. É com grande alegria que estamos aqui hoje, mais uma vez, para comemorar os nossos 100 anos. E nós cuidamos, assim, estamos bem conservados com 100 anos, não estamos? E agradecer, claro, a Federação Espírita, na pessoa de André Peixinho, a nossa companheira de Nóia, querida, que nos incentivou, nos ajudou essa articulação, que vem só reafirmar, né, essa parceria com a Federação Espírita. E dizer, fazer minhas palavras de Peixinho, ser repetitiva, e dizer que nós estamos agora, a partir desse mês de maio, estamos construindo um novo centenário, né? Mais 100 anos. E como eu já falei, com certeza não estarei encarnada, porque com 155 anos você não ia suportar. Mas estaremos presentes aqui em espírito e dizer que nessa caminhada que nós estamos reiniciando agora os 100 anos, né, construindo, estamos querendo juntar, fazendo todo esforço para juntar a força da juventude, né, o GEPEC retoma essa caminhada com a sua juventude, com a sabedoria daqueles já de idade, né, para que nós possamos construir mais 100 anos de luz, de caridade, de perseverança, de bem, de harmonia, para que nós possamos sair dessa encarnação bem melhor do que a que entramos, né? E junto com essa parceria com a Federação Espírita, seremos mais fortes, estaremos mais fortalecidos na caminhada, nessa caminhada do bem. Não é? Porque sozinho, como eu sempre digo, aprendi no irmão espiritual, nós somos um gravuto, mas unidos seremos uma árvore frondosa que daremos flores e frutos, não é verdade? Então contamos todos com vocês essa manhã aqui, que será uma manhã auspiciosa com nossos 2 meninos aqui bacana, posso chamar de menino porque poderiam ser meus filhos, né? E com certeza essa juventude que traz essa sabedoria, essa alegria de viver, para que nós possamos sair daqui hoje bem melhores, como diz Raimundo, ela sempre usa isso, sair daqui bem melhor do que aqui chegamos. Muita paz para todos, que tenhamos uma manhã muito auspiciosa. Agora teremos a exposição do nosso irmão Pedro Camilo, que é palestrante espírita, advogado, militante, nosso irmão que é trabalhador do Núcleo Espírita Teles de Menezes e do Grupo de Estudos Espíritas Ivone Pereira. Realiza palestras, seminários, tem sido jovem, como disseram os outros irmãos. E neste momento fará uma exposição para nós e em seguida teremos um breve intervalo. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus permaneça conosco e muito bom dia. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa na figura do presidente desta casa, André Luiz Peixinho, também de Maria Esther, presidente ou presidenta do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, e dizer da alegria que sinto
em estar hoje aqui nessa manhã, nesse momento especial, celebração de um bicentenário, na verdade, né? São 2 centenários, o centenário da Federação Espírita do Estado da Bahia e o centenário do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Dizer que é sempre bom estarmos juntos para falar de Jesus, para falar de vida, para falar de Espiritismo, para falar sobre o desenvolvimento humano, mais especificamente, que é algo que nos interessa de perto. Afinal, apesar de espíritos, estamos encarnados, somos homens, estamos homens, né? E pensando nessa perspectiva, e até por que não dizer, né, numa perspectiva existencial, somos humanos enquanto homens, né? Enquanto na existência humana. Eu conversava com o Flávio semanas antes sobre as nossas participações, né? E ele lembrava, por exemplo, de Herculano Pires, José Herculano Pires, que é um filósofo, na verdade alguém que poderíamos chamar de filósofo espírita existencialista, né? Espírita espiritualista existencialista, e que nos dizia em uma de suas obras que o ato de sermos projetados pela divindade na existência física faz com que efetivamente revolvamos em nós, passemos a revolver em nós o que há de humano em nós, ou dito de outra forma, nos leva a desenvolver a condição humana propriamente dita, né? A condição de sermos humanos, e de sermos humanos enquanto somos, né? Enquanto estamos na existência, enquanto temos a possibilidade de, na condição de encarnados, aprimorar, trazer para fora, retirar do invólucro, pensando na palavra desenvolver em seu significado, fazer aprimorar, fazer progredir o que há de humano em nós. E quando pensamos nesse humano que há no homem, ou no humano que há no humano, nós não podemos fugir da percepção do quanto ainda no estágio atual em que nos encontramos, a maioria de nós encarnada aqui na Terra ainda se distancia do ser humano, da condição de humanidade, de uma, digamos assim, sensibilidade maior para si próprio, para o outro, para as necessidades do outro, para as próprias necessidades, uma percepção da necessidade com respeito ao outro enquanto outro. E essa perspectiva eu acho bastante interessante, porque na proposta de Jesus do amar ao próximo como a si mesmo, o amor acaba tendo como referência não necessariamente o outro, mas a nós próprios. Não é isso? Porque quando pensamos em amar ao outro como amamos a nós mesmos, significa primeiro que precisamos aprender a amar a nós próprios, então o auto-amor. Segundo, que vamos exercitar o amor ao outro não pelo outro ser o outro, mas porque o outro se assemelha a quem sou, mas porque o outro espelha quem sou. O outro, na verdade, sou eu. E se a gente pensar que essa talvez seja, ou esse talvez seja um primeiro estágio, ou um estágio inicial, um estágio talvez alcançável por nós no momento em que nos encontramos, nós precisamos entender que para além do amar ao outro como a nós mesmos, nós precisamos amar ao outro como sendo o outro de fato. Aliás, amar ao outro por ser o outro, por ser humano, por que não dizer, por ser divino, num estágio um pouco maior, num estágio um pouco além. Amar ao outro pelo fato do outro ser o outro. Aliás, como propõe Emmanuel Levinas na sua Ética da Alteridade, nós precisamos amar o outro exatamente porque é diferente, porque é diverso, porque representa uma outra perspectiva. Porém, ainda lembrando de Herculano Pires, que nos fala dessa projeção do espírito na existência física, a fim de que possa aos poucos revolver em si o que há de humano, nós precisamos entender que desde o momento em que descobre-se espírito, o ser espiritual, digamos, desde o momento em que descobre-se simples e ignorante,
e que passa irrompendo esse estado inicial de natureza, a marcha de cada um de nós, a marcha de todos nós, é no sentido exatamente de conquistar inicialmente o que há de humano em nós, de nos descobrirmos humanos, porque antes de nos descobrirmos espíritos, precisamos nos descobrir humanos, precisamos nos descobrir homens, e enquanto homens, aquilo que nos é possível fazer, enquanto humanos, aquilo que é necessário realizar, enquanto humanos, todas as conquistas internas, interiores e exteriores que precisam ser empreendidas, que precisam ser realizadas. Se pensamos numa dimensão social, se pensamos numa dimensão política, se pensamos numa dimensão de cidadania, mais especificamente, que por vezes são dimensões que nos fogem enquanto espíritas da análise, da perspectiva, nós vamos entender que nós também, enquanto espíritos humanizados, enquanto homens, enquanto humanos e também enquanto espíritas, temos um caminho importante a trilhar. Temos algumas realizações importantes a empreender e que vimos ao longo dos séculos, já que falamos de século, vimos ao longo dos séculos no esforço constante para empreender e que tem uma expressão muito especial no que toca, por exemplo, aos direitos humanos. Falam os estudiosos dos direitos e especificamente dos direitos humanos que existem 3 dimensões ou 3 gerações de direitos humanos específicas, mais consensuais, porque existe uma 4ª e uma 5ª, sobre as quais não existe entendimento entre os estudiosos, mas existem 3 dimensões de direitos humanos que espelham, de certa forma, esse nosso caminho na busca por desenvolver o que de humano há em nós. Que gerações ou que dimensões seriam essas? A primeira, a segunda e a terceira, que tratam, respectivamente, dos direitos civis e políticos, a primeira geração, dos direitos econômicos, sociais, a segunda geração, e dos direitos coletivos, dos direitos que interessam à coletividade, que seria a terceira geração. Dito de forma mais objetiva e simples, a primeira geração que trata dos direitos de liberdade, a segunda que trata dos direitos de igualdade e a terceira que trata dos direitos de solidariedade, em consonância com os ideais da Revolução Francesa, liberté, égalité e fraternité, que curiosamente também são abraçados em certa medida por Kardec em O Livro dos Espíritos, quando finaliza a terceira parte daquela obra dedicada às leis morais, falando exatamente das leis de igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E a perspectiva kardeciana me interessa de forma especial porque, enquanto a Revolução Francesa propõe inicialmente liberdade, Kardec propõe inicialmente igualdade. Kardec fala de igualdade, liberdade e fraternidade. Se vamos para o contexto da Revolução, é fácil compreender o porquê da liberdade vir primeiro. Tratava-se de uma revolução burguesa, tratava-se de um grito de liberdade inicialmente, em relação a todas as amarras que sofria aquela sociedade, e especialmente a classe burguesa, que desejava expandir seus horizontes não apenas sociais, mas também políticos, ideológicos e, por que não dizer, econômicos, e que num momento inicial precisa, de fato, libertar as amarras, libertar-se de todas as constrições que sofriam. No entanto, Kardec, quando traz na tríade uma inversão, exatamente no final do capítulo que trata das leis morais em O Livro dos Espíritos, ele vai, ainda que não de forma declarada, mas de forma implícita, tácita, nos mostrar que antes mesmo da ideia de liberdade, precisamos trabalhar a ideia de igualdade, embora estejam umbilicalmente ligados, para entendermos primeiro que perante Deus somos todos iguais. E essa é uma compreensão que para muitos, em muitas situações, é difícil, sobretudo no mundo em que vivemos, em pleno século XXI, em que ainda vislumbramos guerras santas serem travadas. Dialogava isso com meus alunos ontem, numa aula de pós-graduação, em que falávamos de criminologia, mas em que em determinado momento falávamos de violência, da violência religiosa, e eles pontuavam no nosso diálogo exatamente isso.
Como podemos, em pleno século XXI, com todo o desenvolvimento que surpreendemos, com todo o esforço constante, intenso, para exatamente reconhecermos o que há de humano no homem e priorizarmos, privilegiarmos e garantirmos o exercício dessa humanidade, surpreendermos as guerras santas. Porque não apenas nos referimos àquelas guerras declaradas, aquelas guerras explícitas que, por exemplo, tomam conta do Oriente Médio, mas nos referimos também a outras formas de guerra, talvez até piores, mas também persistentes, né? Que são as guerras silenciosas do cotidiano que muitas vezes nós travamos, não apenas entre religiões, mas intra-religião, por vezes. As guerras ideológicas, a intolerância religiosa, a falta de compreensão do direito que cada um tem de pensar, de ser, de viver, de sentir, de crer. Liberdade de crença, consagrado na Constituição, consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos, consagrado no Livro dos Espíritos, quando nos fala da nossa liberdade de pensar, de ser, de agir, de sentir, de viver, de crer. Liberdade que foi tão exemplificada por Jesus, e de forma tão belíssima. Jesus que nasce numa época muito mais difícil do que a nossa. Se é difícil pensar o homem hoje, século XXI, imagina pensar o homem de 2000 anos atrás. O homem de há 2000 anos, muito mais ignorante, muito mais desrespeitoso, ou talvez muito menos humano do que somos humanos na atualidade. Jesus que deu tantas demonstrações de tolerância, de respeito, de amor, de compreensão com as mulheres, com os que pensavam diferentes, com aqueles que eram socialmente indesejáveis, como os samaritanos, como os publicanos, e como outros tantos que eram marginalizados pela sociedade. E hoje nós, em nome de Deus, em nome do Pai, vivemos numa tentativa de exterminar o outro porque pensa diferente de nós, de exterminar o outro porque não entende, não sente, não vive a realidade como nós vivemos. E isso porque somos religiosos. Eu nunca esqueço, Peixinho, uma frase de Ivone Pereira que me marcou profundamente. Ela, em alguns momentos de sua existência, e nós falávamos também da intolerância intra-religiosa, né? O pensar diferente também entre nós, espíritas que somos, e ela, no momento lá das suas questões, das suas inquietações, pergunta ao Dr. Bezerra de Menezes, por que é que os espíritas, que tinham acesso a um conhecimento tão especial, a uma visão de vida tão diferenciada, a uma proposta de desenvolvimento humano tão singular, ainda se debatiam com questões tão pequenas, ainda revelavam no trato do dia a dia e sobretudo no trato das questões religiosas, tão cheios de paixões, tão cheios de dificuldades. E Dr. Bezerra lhe disse, com o carinho e o amor de sempre, que em verdade os espíritas de hoje somos os religiosos falidos de outrora. E que se por um lado ainda trazemos determinadas paixões e algumas dificuldades, por outro já não matamos, já não lançamos ninguém à fogueira, né? Já não nos precipitamos sobre os outros com uma ferocidade, com uma violência declarada, né? Então, se pensarmos dessa forma, conseguimos entender o porquê de estarmos aqui e o porquê de estarmos assim, né? Ainda trazemos o eco de algumas experiências, o reflexo de algumas vivências não muito satisfatórias, não muito felizes, mas que por outro lado já estão sendo ressignificadas. Porque se ainda não conseguimos compreender, ao menos, o direito à diferença, o direito do outro de ser o outro, de ser diferente, por outro lado já conseguimos minimamente conviver com essas diferenças, dividir espaços apesar das diferenças, respeitar esses espaços apesar das diferenças. Entre nós, os espíritas, estamos cada vez mais conseguindo construir esses espaços de diálogo e esses espaços de convivência apesar das diferenças.
Mas, infelizmente, para além dos arraiais espíritas, ainda surpreendemos, por exemplo, os nossos amigos na rede mundial, de internet, na televisão, nos meios de comunicação de modo geral, proferindo ataques gratuitos às formas de crer e de ser. Muito obrigado, querido. São efeitos da obesidade. O desenvolvimento também é do pânceps, como diz o peixinho aqui atrás de mim. Pois bem, de modo que, ainda pensando na tríade, liberdade, igualdade, fraternidade, ou igualdade, liberdade, justiça e amor e caridade, como ressignifica Kardec os Espíritos, em O Livro dos Espíritos, inicialmente precisamos pensar na dimensão, por assim dizer, política, na dimensão civil dos direitos humanos e desse aspecto da lei divina ou da lei moral proposta por Kardec em O Livro dos Espíritos. Liberdade. Precisamos nos sentir livres, precisamos exercitar essa liberdade no dia a dia. Depois da vida, diz o direito, a liberdade está consagrada como um direito especial. Nós bem sentimos isso na nossa vida, porque o tempo todo o nosso existir é uma luta constante pela conquista da liberdade. Nos libertamos, buscamos o que é a reencarnação, ou a que se propõe a reencarnação, se não oferecer ao espírito uma oportunidade de libertar-se da ignorância, das imperfeições que ainda o dominam, das paixões que ainda o avassalam. Sim, estamos nessa busca, nesse sentido, na construção, na conquista de uma liberdade que por vezes é confundida com uma liberalidade ou com uma ilimitação de ação que não expressa o sentido real de liberdade. Não há liberdade sem responsabilidade, não há liberdade sem consciência, não há liberdade, portanto, sem respeito a limites, sem respeito ao outro. Não há liberdade sem o outro, até porque exercitamos a liberdade em razão do outro, em face dos outros, em face da sociedade, em face de alguém a quem nos referimos, a quem nos dirigimos. Somos livres, sim, enquanto espíritos o somos, inclusive para fazermos o que quisermos. E essa dimensão da liberdade é especial, porque enquanto a lei, por exemplo, com a lei penal, o direito com a lei penal, nos impõe determinadas restrições, porque o direito é a dimensão do dever ser, né? Nos impõe determinadas restrições, a lei divina também nos impõe, mas nos deixa livres. O direito apresenta, por exemplo, vários mecanismos de constrangimento do outro, se percebermos que o outro está na possibilidade de infringir uma lei. No entanto, a lei divina, embora também tenha os seus mecanismos, prima o livre-arbítrio, prima o respeitar a cada um de nós, o direito de ser, de fazer e de existir. Eu nunca esqueço um caso contado por Divaldo Franco, que para mim foi bem emblemático. Ele falava de uma senhora que teria chegado para ele ao final de uma palestra na Mansão do Caminho e disse: olha, Divaldo, o que você disse é tudo muito bonito, tudo muito interessante, mas eu estou decidido, eu vou me matar. E ele então começa a argumentar com ela, mostrar que a vida, falar do memória do suicida, do destino no além, e ela diz: não adianta, Divaldo, eu vou me matar. Mas senhora, por que a senhora não pensa nos seus filhos, na família? Não? E ela diz: não, eu vou me matar. E quando Divaldo está pensando em fazer alguma coisa, amarrar a mulher, fazer qualquer coisa para impedir, aparece Joana e pergunta a ele: o que é que você quer, Divaldo? Joana, você não está vendo? Essa mulher diz que vai se matar, nós temos que impedi-la de se matar. E Joana olha para ele e diz assim: mas meu filho, se nem Deus a impede, quem somos nós? Aí pela última vez que a mulher disse: eu vou me matar, Divaldo disse: vá, minha irmã, se mate. Aí ela olha para ele e diz assim: não vou lhe dar esse coxinho. Vai embora. Mas é algo bem assim. Nós somos livres para agir, mas estamos vinculados às consequências. A semeadura, pensando na linguagem jurídica, é discricionária, mas a colheita é vinculada. Nós estamos vinculados aos nossos atos, às consequências dos nossos atos. Como causa imediata da dor, os atos, como causa cáusica,
como causa as nossas imperfeições. Nos diz Kardec em O Céu e o Inferno, que completa 150 anos no ano que passa. Proprietário do veículo Gol JQX 8606, ele ainda está no estacionamento, tá? Mas ele se encontra aberto. Então, por favor, se apresse para poder fechá-lo, ok? Exatamente. Você tem a liberdade de deixar aberto, mas lembre-se que o dono do alheio também tem a liberdade de levar. Vai em paz, minha irmã. E volte com ela. Então nós somos livres para agir, livres para ser, livres para pensar. Aliás, no que toca às questões internas, ao pensamento, às ideações, é que somos livres de fato, né? Em que a nossa liberdade se expressa de forma absoluta. Nem o direito interfere, ou deveria, ou pode interferir em nossos pensamentos. Se eu penso em matar alguém, para as leis divinas, por exemplo, isso é um fato atípico. Isso é um fato que a lei não vai coibir, que não interessa a lei, embora para as leis divinas saibamos que isso gera consequências, que isso tem repercussões. Mesmo o pensamento não realizado em atos, realiza-se em uma outra dimensão, produz efeitos, reverbera, repercute, traz consequências, mas a liberdade existe. A liberdade existe. O livre-arbítrio está posto para cada um de nós. E nós precisamos, sim, utilizá-lo, empregá-lo, fazer com que as nossas vidas sejam exercidas, sejam vividas, com base nas nossas escolhas. Essa é uma conquista humana. Essa é uma conquista do ser humano. Essa é uma consequência natural do progresso que o desenvolvimento humano nos facilita. E não podemos abrir mão dessa liberdade de pensar, de ir, de vir, de estar, de sentir, de querer, em qualquer hipótese. E já que falamos de desenvolvimento humano à luz do Espiritismo, também no que toca às questões espíritas ou às questões espirituais. Por vezes nos relacionamos com os espíritos como se nos relacionássemos com deuses, como se eles tivessem a sabedoria plena, como se soubessem de tudo e como se a sua opinião ou a sua vontade devessem substituir as nossas opiniões e as nossas vontades. Há muitos de nós que não entendem o que Kardec entendeu ainda no início do seu trabalho, consignado em diversas partes de seus escritos, em O Livro dos Médiuns, em Obras Póstumas, em O Céu e o Inferno, que espíritos nada mais são do que homens em seus corpos. Aliás, foram eles próprios que disseram, ainda na fase das mesas girantes, das mesas falantes: quem sois vós? Pergunta Kardec, e eles respondem: somos as almas dos homens que viveram sobre a terra. E se há homens e homens, há espíritos e espíritos. Se os há, bem ou mal intencionados entre nós, também os haverá no mundo espiritual. Mas uma visão um pouco ingênua, romântica ou crédula demais nos faz por vezes depositar nos espíritos toda a crença, toda a sabedoria, todas as decisões por vezes de nossas vidas. Quantos de nós somos aqueles que ainda em comportamentos infantis nos dirigimos aos espíritos pretendendo que eles nos substituam nas decisões da vida, pretendendo que opinem em questões que só a nós diz respeito, que somente a nós interessa decidir. Recordo-me ainda de Divaldo contando de quando ele resolveu, ou eles na Mansão do Caminho resolveram mudar um pouco da sistemática de atendimento ao público, fazendo primeiro as pessoas passarem pela triagem do atendimento fraterno para, nos casos mais graves, serem encaminhados a ele, dentro do tratamento espiritual, porque havia muitas pessoas que entravam na fila e que buscavam aconselhamento para coisas esdrúxulas como: devo ou não devo trocar de carro? Devo ou não devo trocar de apartamento? Em momentos de crise como o que vivemos, né? Busca um economista espiritual, né, Peixinho? Quem sabe? Devo ou não devo casar? Separo ou não separo? E coisas dessa e de outra ordem, menos importantes, e que são decisões
direito, e até mesmo, por que não dizer, o dever de ouvir a quem tem mais experiência, a quem tem uma visão diferenciada, a quem tem uma fala qualificada, ou pelo afeto, ou mesmo pelo conhecimento, pela vivência também, para nos apresentar possibilidades, mas nunca nos furtarmos do direito de decidir, nunca nos furtarmos do direito de escolher, nunca abrirmos mão de sermos quem somos, ainda que não sejamos os melhores, porque de qualquer forma a escolha é nossa, a escolha terá sido nossa, e por outro lado nós, quando nos constituirmos referências para os outros, temos o cuidado também de não interferir no livre-arbítrio alheio, sobretudo quando percebermos a fragilidade, o estado de vulnerabilidade do outro, temos o cuidado de preservar o outro, de nós e dele próprio, apresentando possibilidades, mas nunca dizendo a quem quer que seja o que fazer. No que toca aos espíritos, os verdadeiramente superiores, diz Kardec, nunca nos dizem o que fazer. Apesar dos médios que temos como referência, como Chico, Divaldo, Ivone e outros tantos, referirem-se aos seus amigos espirituais mais imediatos, às vezes, nessa condição, Dr. Bezerra disse para Joana, Emmanuel, Charles, mas é sempre muito mais um sentir, ou a força moral que esses espíritos exercem sobre eles, do que propriamente uma ordem emanada deles. É como se, diante de alguém a quem não sabemos dizer não, o pedido, muitas vezes, se torna uma ordem. Não é assim que dizemos? Quantas vezes tratamos os nossos pais e as nossas mães assim? Né? A mãe pede, estamos nos meios das mães, né? Você pode fazer isso, mas não existe o poder fazer. Né? Existe um dever, existe o sentir-se obrigado a. Então não há por parte dos espíritos verdadeiramente elevados, superiores, ordem, determinação. Existe chamamento à realidade, existem propostas, existem esclarecimentos, mas a decisão sempre compete a nós. Então essa dimensão de liberdade é importantíssima. Por quê? Se pensarmos no desenvolver, no retirar do invólucro, no fazer aprimorar o que há de humano em nós, o assumir a sua condição de vivente, de ser existente, e assumir a sua condição de responsável por si, pelas suas próprias vivências, pelas suas próprias escolhas, é indispensável para quem quer atingir maturidade humana e espiritual, para quem quer atingir uma condição de autonomia, para quem quer se sentir livre de fato, não apenas livre, mas liberto de certas amarras, de certas constrições. A dimensão da igualdade, segunda geração de direitos humanos, uma dimensão que busca os direitos econômicos, sociais, culturais, de um modo geral. Na dimensão jurídica, propriamente dita, a facilitação do acesso, a garantia do direito de acesso a todos, à educação, à saúde, à moradia digna, aliás, tema da pauta do dia em nossa cidade. É impressionante, né? A mim tem incomodado profundamente tudo o que tem acontecido entre nós, porque apesar de não ter 40 anos ainda, como dizia Peixinho, eu não vou revelar a minha idade. Por que não, né, Flávio? Até porque você é mais velho do que eu. Né? Apesar de estar às portas dos 34, é brincadeira, viu, gente? Flávio não é tão mais velho assim, não. Apesar das portas do... Flávio, não sei se você tem essa sensação. Eu brincava esse dia dizendo assim, né? Que dos 30 para os 40 é um passo. Né? Dos 40 para os 50 é um pulo. Dos 50 para os 60 é um escorregão. E dos 60 para os 70 é uma queda. Como o Peixinho ainda está no pulo, eu não vou pedir a opinião dele. Mas enfim, eu, desde o momento em que me entendo por gente, ouço essa conversa de encostas em Salvador. Né? Vamos fazer encostas aqui, vamos preparar determinadas comunidades, mas é impressionante, passa ano e vem ano. Sempre que chove um pouco mais em Salvador, a cidade não aguenta. Nós não temos preparo estrutural e cultural para lidar com a chuva. Né? Espírita, então, não tem nenhum. Porque cai a chuva que for, espírita não sai para ir para o centro. Espírita parece feito de papel, né? de areia, de açúcar, de sal, porque acha que vai desmanchar na chuva. Né?
É impressionante como as casas espíritas se esvaziam quando a chuva cai. Estou errado, gente? Não, sempre isso. Pois é, se vacilar, né? Se deixar, se brincar, até serviços básicos da casa ficam prejudicados. Por quê? Simplesmente porque choveu. Eu não quero alagar meu pé, não quero molhar minha roupa, não quero estragar a chapinha, né? Porque deu trabalho, custou dinheiro para fazer, enfim. Mas, no que toca à dimensão dos direitos sociais, dos direitos de igualdade, isso também precisa ser observado. Coisas dessa natureza, moradia digna. E eu fico pensando, meu Deus do céu, tanto se gasta, tanto se investe para conter costas, às vezes valores superiores àquilo que precisaria ser gasto para construir novas casas em lugares melhores, com melhor condição de habitabilidade, com melhor favorecimento à vida plena do indivíduo, pelo menos na dimensão social. Nós ainda estamos tateando em diversos aspectos, e nós espíritas ainda muito distantes de ver certos papéis sociais que precisamos cumprir, que precisamos realizar. Papéis políticos também, por que não dizer? Lembro de uma das falas de Peixinho aqui nesse salão, num período desses de eleição, onde ele propunha, inclusive de forma ousada, aliás, em função muitas de suas propostas, sem fazer qualquer tipo de elogio, né? Desnecessário, mas de verdade é algo que eu reconheço, um valor que o Peixinho tem, dos muitos. Ele dizendo, por que não, por exemplo, nós espíritas, já que precisamos dar uma dimensão social ao nosso trabalho, ao nosso fazer, quem sabe até escolhermos alguém que, vamos dizer assim, vamos investir nessa pessoa, né? Vamos eleger essa pessoa, não por ser espírita propriamente dita, mas por trazer uma proposta efetiva, e vamos cobrar dessa pessoa, né? Vamos trabalhar junto a essa pessoa, porque cobrar simplesmente é fácil, mas o trabalhar junto a, para podermos materializar determinadas questões. A gente às vezes, como diz a música A Procissão, de Gilberto Gil, muitas vezes ficamos aqui na terra somente esperando o que Jesus prometeu. E aí ele diz, né, eu também estou do lado de Jesus, mas eu acho que ele, não foi ele, foram os religiosos, as religiões que esqueceram, de dizer que na terra a gente tem que arranjar um jeito de viver. E viver bem, e viver com qualidade, e proporcionar às outras pessoas condição de viver. Porque se todos somos iguais perante Deus, do ponto de vista formal, para usar a linguagem jurídica, do ponto de vista substancial, material, da concreção, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Seja porque as aptidões nos desigualam, seja porque a própria organização social considera uns mais iguais do que os outros. E a esses mais iguais tudo, e aos menos iguais nada ou muito pouco. Daí porque não basta estarmos entre as paredes de um templo religioso, ou mergulhados em nossas elucubrações, ou mesmo apenas estarmos nas ações sociais que auxiliam, sim, que matam a fome, sim, que matam a sede, sim, que resolvem circunstancialmente o problema do frio e do abrigo, sim, mas precisamos, para além desses lugares, ocupar outros lugares, precisamos ocupar outros espaços, precisamos trabalhar de forma insistente e continuada para materializar essa desigualdade, não só de aptidões, para suavizar, não só de aptidões, como também as criadas pela própria dinâmica social. É impressionante como tenho ouvido algumas falas de pessoas que me surpreendem em diversos aspectos, pela formação intelectual, pela formação religiosa. Diante, por exemplo, da perspectiva dos empregados domésticos terem direitos trabalhistas e sociais mais assegurados. De falas do tipo, que absurdo, a gente não pode mais ter uma empregada. Ouça-se, uma escrava. Propostas, falas de espíritas, que muitas vezes são favoráveis à pena de morte, à violência.
páginas do Facebook vídeos de violência, em que criminosos são justiçados pela população, e falas e discursos de ódio, discursos fomentadores da violência, que me fazem por vezes seriamente parar para refletir, parar para orar, por que não dizer, por essas pessoas e por mim mesmo, e para me perguntar onde é que estamos de fato. Onde é que estamos de fato? Nós espíritas precisamos ter um papel singular nesse esforço, gente. E aí, pensando na terceira dimensão, que é a dimensão coletiva, a dimensão dos direitos de justiça, amor e caridade, solidariedade, fraternidade, eu me recordo de um livro dos Espíritos, nesse capítulo 10, ou 11, perdão, do título do livro das Leis Morais, em que Kardec fala das esmolas. Pergunta, por exemplo, aos Espíritos se é válido dar esmolas. E os Espíritos, em outras palavras, diz que é preciso matar a fome de quem tem fome. É preciso prover o básico aos mais vulneráveis. Ou, na perspectiva de meu amigo Urbano Félix, os mais vulnerados, que é uma diferença sutil. Vulnerável expressaria uma condição do ser. O indivíduo que é por ser, por nascer. E vulnerado é aquele que se torna frágil pela condição em que é colocada, pela família, pelo outro, pelo contexto social. Muitos desses são vulnerados. Ainda me recordo de Peixinho, numa entrevista que nos concedeu, acho que ele nem lembra disso, para um jornalzinho lá do Teles de Menezes, é bem provável que não lembre, lá para o Teles de Menezes, boletim informativo do Teles, quando falávamos das desigualdades sociais, falávamos da seca, por exemplo, e perguntávamos se de fato essas questões são formas são condições em que reencarnam espíritos inferiores. E Peixinho nos lembrava que não necessariamente que há muita gente evoluída nessas contingências, e que as questões da seca, as questões sociais, de modo geral, são muito mais questões políticas do que propriamente questões das leis divinas. Claro, claro que sim. Do contrário, aqueles que moram em países como Suécia, Suíça, Finlândia, seriam indivíduos, digamos, moralmente superiores, ou até não teriam meios de evoluir, porque não vai ter caridade, entre aspas, para fazer. Né? Porque o respeito às questões sociais ali é um fato. Existe, de fato, o entendimento e o respeito aos direitos sociais, a preservação, a garantia de todas essas possibilidades. Voltemos à esmola. O livro dos Espíritos diz que não nos devemos deter apenas na esmola, mas que é preciso atender aquele que tem necessidade. É preciso prover a necessidade de quem tem fome. É preciso garantir a quem tem sede, o líquido. E aí Kardec, eu digo assim, Kardec, eu sou apaixonado por ele. Né? Somos vários, né? Se existe um homem, Flávio, para quem eu dirijo a minha homoafetividade, é Allan Kardec. Né? Sou apaixonado por Kardec. Kardec diz assim, mas e o que falar das pessoas? Não necessariamente com essas palavras. E o que dizer daqueles que ostentam, que fazem questão, que buscam utilizar o bem que fazem ao outro para a satisfação de seus interesses? E os Espíritos são extremamente felizes quando dizem, cada um responde por si. Talvez seja algo que a eles não aproveite de forma mais intensa, mas que aproveita a quem se beneficia. E por que eu trago isso à tona? Ainda esse ano, por volta de fevereiro, março, saiu o PNUD, que é um relatório publicado pela ONU sobre desenvolvimento humano no mundo. E multireferências existem ao programa do Bolsa Família, instituído no Brasil. Que a gente tenta politizar nas questões ideológicas, nas quais não vamos ingressar, não é o nosso objetivo,
mas que muitas vezes vi companheiros espíritas, inclusive, dizendo: que absurdo! Bolsa Família, o meu imposto para alimentar vagabundo, com perdão da expressão, para alimentar quem não quer trabalhar. Quantas mulheres aí que engravidam só para ter direito ao Bolsa Família? E eu pergunto: quais são a conta? Quais são as pessoas, né? Quais são essas mulheres que engravidam só para ter direito a R$100, R$200, né? Mas, eu aí quando olhava isso, pensava: meu Deus do céu, o que é que o Espiritismo faz no Brasil há mais de 100 anos, sem não dar bolsas família? Campanha do quilo, farmelo, campanha do agasalho, campanha da sopa e tantas mais ações sociais. Aliás, podemos até dizer que o Espiritismo se implantou no Brasil de forma tão intensa graças a duas ações. Aliás, primeiro, aos magnetizadores que abraçaram o Espiritismo pelo reconhecimento, pela identificação na época, com as propostas, inclusive, que Kardec encampa em seu trabalho, e pelas ações sociais. Pelas ações sociais. Não temos como dissociar o Espiritismo no Brasil das ações sociais. De todo esse trabalho de assistência social que desenvolvemos, lhes digo mais: os espíritas são responsáveis por 1/3 da assistência social que é prestada no Brasil. O outro terço da Igreja Católica e só 1/3 do Estado. Nós, os espíritas, o que é que estamos o tempo todo fazendo? Dando pão, dando comida, dando agasalho. Isso é Bolsa Família, gente. Eu lembro de Djalma Argolo falando na época que estavam... tem um programa de Betinho, eu não esqueço agora o nome do programa, Brasil Sem Fome. Djalma Argolo dizia: gente, estão festejando o programa Brasil Sem Fome, lançado por Betinho, mas o espírita faz isso desde o século XIX com a campanha do quilo. E nós achamos, muitas vezes sustentamos o extinguir de um programa como esse, reconhecido pelas Nações Unidas, como um programa que, apesar das falhas, é um programa extremamente proveitoso, que já tirou uma infinidade de pessoas da linha da miséria, um sem número de pessoas que não passam mais fome. Porque eu acho que o desrespeito maior que nós podemos ter com o homem, com o humano que há no homem, é privá-lo do mínimo da alimentação, de um leito amigo, de um lugar para se agasalhar, moradia, alimentação, saúde. E nós pretendemos extinguir com um programa desse porque há quem se beneficie de forma espúria. Problema de quem se beneficia, dizem os espíritos, eu livro dos espíritos. Problema de nós, se no comportamento farisaico fazemos a caridade e expomos para os outros. O problema é meu. Mas para aquela pessoa foi importante ter a fome saciada. Mas para aquele indivíduo cujo estômago estava vazio, foi importante receber aquele auxílio. Se eu não faço bom uso da ação que faço, problema meu. Mas aquela pessoa que tem fome, e só quem tem fome sabe o que é sentir fome. Só quem passou por isso é que sabe da necessidade. Para aquela pessoa tem um valor. Se é assim no nosso meio, não será diferente em qualquer outro meio, no meio social. Cada um que responda por si. Essa também é uma dimensão do desenvolvimento humano, do respeito, né? Respeitar o direito do outro de ser ele e errar também. Discutimos em sala uma vez, numa turma de graduação, sobre a homossexualidade, sobre o respeito que devemos ter a cada um, apesar de concordarmos ou não. Embora eu particularmente acho que ninguém tem que concordar nada no que toca a sexualidade. É problema dele com ele, acabou. Ah, mas eu não concordo, problema meu. Interfere em que a minha vida? Ah, mas me incomoda. Aí é algo para tratar com o Flávio, que é psicólogo. E com o Peixinho também, né? Eu parto do princípio da psicologia popular. Bateu, doeu, leve para casa que é tempo. Se gera desconforto, gera incômodo, meu amigo, vá ver por quê. Né? Vá trabalhar isso para entender as razões. Não é para se render,
por exemplo, ao desejo, não necessariamente, mas nunca se sabe, né? Cada um cuida de si. E aí uma aluna dizia, mas eu acho, professor, que quem é homossexual vai para o inferno. E aí uma calma que, graças a Deus, Deus me deu, né? Naquele momento. Eu disse, minha filha, respeite o direito constitucional do outro de ir para o inferno. É o direito de ir e vir, então eu vou para onde eu quero. O cara pode dizer, eu quero ir para o inferno, problema dele. Vá para o céu. Viva a sua vida. Viva a sua sexualidade como você quer. Mas minimamente respeite o direito do outro. E é uma seara em que o indivíduo, por em si mesmo, em função de uma série de fatores, já tem conflitos demais. Não precisa mais de um, de outro, de nossa ação para levar conflito. Deixa o indivíduo viver. Como diz a música, deixa a vida de Quelé, dona Flor. Deixa a vida de Quelé. Nós precisamos desenvolver essa dimensão da solidariedade, da justiça, do amor, da caridade. Precisamos, mais do que nunca, entender, como dizia a música, né, do coração. O seu coração tem algo que não envelhece nunca, não é? É isso mesmo, é algo assim, né? Eu esqueci. Esquecer faz parte do humano. Oi? Ué? Você lembrou? Porque alguém está dizendo que Alzheimer também. Diz que Alzheimer também tem algo, né? Mas que também não envelhece nunca, alguma coisa. É o amor. Esse amor em que ainda estamos tateantes. Engraçado que a gente fala de Lázaro em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando propõe as 3 fases do amor em uma classificação: instintos, sensações, sentimentos. E às vezes dizemos assim, ainda estamos debatidos nas sensações, não sei. Honestamente, às vezes me pergunto se não estamos mais próximos dos instintos do que propriamente das sensações. E aí, apesar disso, o cristianismo, Jesus, nós nos propomos um amor incondicional. Tão difícil ainda na dimensão humana em que nos debatemos. Tão difícil ainda nessa dimensão de paixão em que ainda nos circunscrevemos. Mas Simon May, no livro O Amor, uma História, ele faz uma referência a uma espécie de amor existencial que eu considero bastante lúcida e que talvez seja, como ele diz, aquilo que nos é possível alcançar no atual estágio em que nos encontramos. Ele diz assim, olha, a proposta do amor incondicional é uma proposta difícil para nós de alcançar na condição em que nos encontramos. Até porque, diz ele, mesmo aquelas pessoas que se imolam pelo outro, que se esquecem em favor do outro, o fazem com um sentido, o fazem em uma perspectiva de se realizarem nessa ação. São indivíduos que se realizam no que fazem ao outro. São indivíduos que encontram, digamos assim, a sua razão de ser no bem que fazem. Gandhi, Irmã Dulce, Chico Xavier e outros tantos. Então diz ele, ainda que nos pareça incondicional, existe uma condição presente, que é o realizar-se no bem do outro. E aí ele nos diz que, em verdade, o amor começa a surgir em nós quando conseguimos realizar o que ele chama de enraizamento ontológico, que talvez melhor dito seria enraizamento ôntico, o enraizamento do ser. É quando encontramos na vida algo em que depositar, entre aspas, as nossas fichas. Algo em que encontrarmos a realização da vida. Algo em que fundarmos o nosso amor. E é interessante esse dizer dele, porque eu estou vivendo a experiência da paternidade há 1 ano e 5 meses, por exemplo. E o relato de outros com quem converso sempre é interessante, que quando a gente se torna pai, parece que mudam, todos os interesses mudam, né? A gente só conversa sobre filho, né? É impressionante isso.
o falar de alguns que dizem assim: olha, Pedro, quando eu concebi algumas mulheres, ou quando eu me tornei pai para alguns homens, foi que eu descobri a razão de ser na minha vida. É a sensação de enraizamento ontológico. Muitos a encontram no trabalho, essa sensação, na atividade religiosa, no servir ao próximo de um modo geral. Todos procuramos essa sensação, esse em que fincar os nossos pés, o nosso ser, a nossa essência, enraizarmos aquilo que somos. Talvez para nós, enquanto homens, no atual estágio, não seja possível atingir o amor de Jesus, o amor incondicional, mas é possível encontrarmos aquilo em que fincarmos as nossas raízes existenciais, em que buscarmos esse enraizamento ontológico. E lhes digo que, para além dos fatos ou das circunstâncias, o que nos deve mover de forma mais intensa, de forma mais presente, de forma mais declarada, é essa busca pelos sermos humanos, verdadeiramente humanos, que vai além dos discursos, que vai além de construções breves, que vai além de tudo que pudermos imaginar como circunstancial. Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Dimensões de direitos, dimensões do ser, dimensões do desenvolvimento humano. Em O Livro dos Espíritos, são os próprios que nos dizem que o principal objetivo do Espiritismo é tornar o homem melhor. É tornar o homem mais humano. É desenvolver em nós o que de humano existe e o que de mais humano deve existir. Daí porque, entendendo essa verdade, e muito mais do que entendendo essa verdade, vivendo essa verdade, nós precisamos emprestar às nossas vidas um sentido especial, ou mais especial. Nós espíritas precisamos emprestar à nossa ação espírita no mundo um sentido mais amplo. Precisamos deixar a ação espírita se espraiar para além das paredes do centro, para além dos muros das obras sociais espíritas que realizamos. Não quero com isso dizer que precisamos sair por aí nos dizendo espíritas. Não é uma questão confessional, é uma questão atitudinal. É uma questão de relação, é o ser de fato, é o fazer, é o colaborar. Infelizmente, apesar de sabermos que somos espíritos transitoriamente encarcerados em corpos, nos conduzimos muito mais como seres materiais que sonham a espiritualidade. Infelizmente, ainda assim, é assim que ainda tratamos as nossas vidas, o nosso viver. No entanto, precisamos o quanto antes despertar para o fato de que, como nos disse um amigo espiritual, Dr. Carlos, anos atrás, é algo que não sai da minha cabeça. Ele disse assim: talvez estejamos vivendo hoje os anos mais serenos dos últimos séculos. Apesar das condições, por vezes, parecerem desfavoráveis, mas as condições são muito melhores do que já foram. Daí porque aceitamos a verdade espírita de que, de fato, o espiritismo existe para nos tornar melhores. Hoje já somos melhores do que fomos. Estamos na luta, na busca para sermos melhores do que somos, mais serenos. Enquanto não somos, porém, não sonhemos com o que virá. Não sonhemos com um futuro que ainda não existe. Não fiquemos idealizando um mundo espiritual que em verdade também é aqui. E Olga Shiri-Risdan, através de Eldio Ferreira de Souza, já diz: tudo é espiritual. Tudo é espiritual. O que muda é o nosso olhar.
forma de sentir, é a forma de viver. É o valor que nós atribuímos às coisas, à vida, aos fatos. Tudo é espiritual. A vida material, um aspecto, uma forma de manifestação, mas o ser imortal, imortalidade, é espírito, circunstancialmente condicionado, projetado, existente fisicamente. Mas a verdadeira realidade do ser é transcendente. Precisamos transcender efetivamente os limites que nos impomos. Precisamos ser espíritas na sociedade, já foi tema de uma campanha encampada pela FEB. Precisamos ser espíritas, de fato. Lembro agora do livro de Décio Teodoli Júnior, que fala ser médico do ser humano. Precisamos ser espíritas, ser humanos. Ser humanamente espíritas, ser espiritamente humanos. Humanos entre nós, mais compreensivos, mais tolerantes, dentro das casas espíritas, dentro do movimento espírita, nas nossas casas, em nossa família. Nós, por vezes, temos o discurso da aceitação e entre nós não nos aceitamos. Eu me recordo de um companheiro que virou para mim uma vez e disse: mas precisamos convidar fulano para uma conversa séria. E eu dizia: por quê? Porque ele pode trabalhar mais, ele pode oferecer mais, ele pode assumir isso, assumir aquilo, assumir outro. E eu pensando, será? E eu disse a ele assim: será que ele pode? Pode, sim, ele agora está com tempo. Ele disse: olha, fulano, até que ele esteja com tempo, a pergunta é: será que ele quer? Será que ele quer? Porque se ele não quiser, se ele não quer, eu tenho que respeitar o querer dele. Mas ele pode dar mais. Isso só compete a ele e a Deus. Eu tenho que dar graças a Deus que ele dá o que quer, que ele oferece o que eu acho pouco, mas que para ele, que para muitos é muito, é significativo. Isso é dimensão de ser humano e ser espírito. E vivermos, gente, espraiarmos, contagiarmos a sociedade com esses sentimentos. Vamos humanizar a nossa vida, as redes sociais. Vamos levar o bem e a compreensão para as redes sociais. Olha o que fizeram recentemente com um rapaz, com um vigilante de carro forte. Um retrato falado que traz traços de sua fisionomia, que é veiculado como se fosse ele, e que se destrói a vida do indivíduo em um átimo, em um segundo. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos rever as nossas ações. Precisamos rever a nossa forma de amar. Porque não é suficiente amar. É preciso aprender a amar. É preciso saber amar. E talvez a máxima dimensão do humano que precisamos desenvolver no presente momento é exatamente a dimensão do amor. Amemo-nos, sejamos felizes. Jesus nos abençoe.